Prezados, bem-vindos à primeira aula de Seminário de História da Filosofia Contemporânea. Eu vou trabalhar com vocês nesse primeiro módulo a Teoria da Justiça de Rawls, da forma como ela aparece em Uma Teoria da Justiça de 1971. Talvez na segunda parte da aula a gente possa trabalhar alguma coisa das reformulações que ela sofreu em 1994, o liberalismo, e na obra O Liberalismo Político. O nome da teoria, embora apareça em obras diferentes, o nome da teoria é Justiça como Equidade. Em primeiro lugar, a gente tem que conhecer um pouco do contexto que essa obra é lançada, ao que o autor quer responder quando ele publica a obra, quais são os objetivos da obra. O autor, o Rawls, ali na introdução do livro, ele fala que ele vê um problema na tradição utilitarista, que era muito influente no mundo anglo-americano, porque ela pode levar, se usada como forma de, como posso dizer, como forma de ordenar as instituições, o utilitarismo pode levar a algumas injustiças. Pode ser que o bem-estar de alguns tenha de ser sacrificado para que o bem-estar de muitos aumente, em determinados pontos em que não se poderia sacrificar uma pessoa. Ele diz, em Uma Teoria da Justiça, que ele concebe as pessoas como tendo uma certa dignidade que nem o bem-estar geral poderia sacrificar. Não poderia ser sacrificado nem em nome do bem-estar geral. Uma certa dignidade que não poderia ser sacrificada nem em nome do bem-estar geral. Então, ele quer fazer uma teoria de justiça que respeite determinados direitos do indivíduo, que não faça com que esses direitos mínimos, sejam sacrificados em nome da utilidade e maximização do bem geral. O nome da justiça, da teoria, é Justiça como Equidade. Em inglês é Justice as Fairness. Justice as Fairness. A ideia de fairness para o Rawls é a ideia de fair play, de jogo limpo. Um jogo limpo, segundo ele, é aquele em que todos conhecem as regras do jogo, todos têm chances mais ou menos iguais, todos conhecem as regras do jogo e todos estão dispostos a jogar de acordo com essas regras. Então, quando vocês verem justiça como equidade, vocês tentem relacionar ao termo fairness em inglês. Justice as fairness. E o fairness, o fairness ao fair play, ao jogo limpo. Então é isso, é o jogo onde todos conhecem as regras, todos têm as mesmas chances e todos estão dispostos a jogar de acordo com as regras. Sinceramente, estão dispostos a jogar de acordo com as regras. Ela é uma teoria de justiça social. Ela é uma teoria de justiça social. A ideia é essa, Ela trabalha com a distribuição de bens. Mas que bens são esses? São os bens que ele chama objeto da cooperação social, que são objetos da cooperação social, que são produzidos não pelos indivíduos considerados isoladamente, mas pelas instituições que os indivíduos criam. Pelas instituições que os indivíduos criam. Os bens que são criados, que são gerados pelas instituições que os indivíduos criam. E aqui em bens, vocês têm, por exemplo, a ideia de, por exemplo, segurança é um bem, saúde é um bem, liberdade é um bem.
todas essas ideias individuais, né, de todas essas ideias de bens que são garantidos por instituições do Estado, né, por instituições sociais, né, que são criados, portanto, a ideia dele, pela cooperação social. São criados pela cooperação social. Então você tem uma série de bens que você precisa distribuir, né? Você tem uma série de bens que você precisa distribuir para que o jogo social, digamos assim, seja justo. O que eu quero dizer com jogo social justo? Né? A ideia aqui de Rawls, né, é que as pessoas, né, são consideradas de maneira fictícia, né? São consideradas de maneira simbólica na teoria, né? São consideradas de maneira simbólica na teoria como tendo duas características, né? Uma concepção de bem e um senso de justiça. Né? Uma concepção de bem e um senso de justiça. A concepção de bem nada mais é, né, do que um plano racional de vida. A concepção de bem nada mais é do que um plano racional de vida. O senso de justiça, né, é aquilo, é a característica que leva as pessoas a cooperar, que torna possível a cooperação. O senso de justiça é o que torna possível a cooperação, que torna possível, que dá vontade, digamos assim, né, que move o indivíduo a jogar de acordo com as regras acordadas, né, de acordo com o fair play, porque ele sabe que os outros respeitarão o jogo, né, ele também respeitará. A teoria da justiça é uma teoria de contrato social. Tá? Ela é uma teoria de contrato social. Ela é uma retomada contemporânea do contrato social, como vocês veem lá em Rousseau, tá? Em Locke, tá? Em Kant, mas ele tenta se afastar do contrato social do Hobbes. Tá? Em Kant, Rousseau e Hobbes. Não, desculpem, e Locke. Kant, Rousseau e Locke. Qual é a ideia aqui? A ideia básica, né, é que você tem uma quantidade limitada de bens, objeto da cooperação social, e todos têm um plano racional de vida. Né? Vamos dar um exemplo. Um plano racional de vida. O que pode ser? É o seu objetivo de vida. Né? Vamos supor. Em particular, uma pessoa pode querer ser um juiz de direito. O plano racional de vida dela é ser um juiz. Então ela precisa estudar. Ela sabe que deve fazer um curso de direito, provavelmente deve frequentar boas escolas jurídicas preparatórias para o concurso do jurídico, deve fazer uma boa universidade, deve sempre se dedicar muito, deve ter alguma experiência jurídica e, finalmente, ela deve prestar um bom concurso público. Agora, quais são os bens objetos da cooperação? Né? Quais são os bens que foram formados pela cooperação que ajudam ela, né, a atingir esse fim? Bom, é importante que enquanto ela quiser ter esse fim, ela tenha segurança. Então o Estado fornece a segurança para ela. Que ela tenha uma série de bens, como por exemplo saúde pública. Então o Estado irá fornecer a saúde para ela, né? Ou pelo menos, se não fornecer a saúde diretamente, fornecer as bases para que um sistema privado de saúde seja instalado. Entende? O Estado tem essa função. Então vocês terão, né, a ideia aqui é que vocês terão uma série de bens jurídicos, uma série de bens produzidos pela cooperação, né, que são institucionais, que as pessoas irão querer uma participação neles. Esses bens são limitados. Esses bens são limitados. E todos querem uma participação maior ao invés de uma menor. Porque todos querem cumprir o seu próprio projeto de vida. Rawls, né, como eu disse para vocês, vê as pessoas com duas características, com uma concepção de bem
né, que é o plano racional de vida, e por causa desse plano as pessoas querem uma participação maior nos bens objeto da cooperação, e também um senso de justiça, que as leva a jogar de acordo com as regras, né, que as leva a cooperar com os outros, lhes dá a possibilidade de cooperar com os outros. Eles percebem, que dentro de uma sociedade, eles têm um acesso maior a bens, né? E a bens eu também tenho aqui a ideia, o Rawls também tem a ideia aqui, como bens de instituições abstratas. Tá? Dentro de uma sociedade você tem um acesso maior a bens do que você teria se vivesse por si próprio. Então você precisa, né, você precisa distribuir esses bens de forma justa, para que todos queiram participar do jogo de maneira igual, né, para que você tenha estabilidade social. Então, uma vez que você tem esses bens, né, o que você vai fazer? Né? Você precisa fazer com que haja um critério de distribuição para esses bens, né, que torne a distribuição, o ponto de partida inicial, justo. Né? Rawls aí concebe a ideia que se chama posição original, né, sobre um véu de ignorância. Essa posição original sobre o véu de ignorância, ela é usada para obtermos princípios. Né? Esses princípios serão aplicados a instituições sociais bases, né? As instituições sociais básicas e fundamentais, para que essas instituições básicas façam uma distribuição justa de bens. Nesse estado da posição original sobre o véu de ignorância, né, as pessoas, né, que eu digo para vocês, é um experimento de pensamento, né, que serve como guia para as instituições sociais, né, elas desconhecem uma série de suas características. Elas desconhecem, por exemplo, o seu acesso a bens particulares, quer dizer, elas não sabem o quão ricas ou pobres são. Elas desconhecem os seus próprios talentos físicos, né? Elas não sabem se são dotadas para algum tipo de esporte ou não, por exemplo. Elas desconhecem também as suas capacidades mentais. Ou seja, no véu de ignorância, as pessoas são ignorantes a respeito de suas próprias particularidades. Né? Elas sabem que fazem parte de uma sociedade, sabem que devem determinar princípios para a distribuição de bens dentro dessa sociedade, mas elas não sabem qual é o papel delas dentro dessa sociedade. Elas não sabem quem elas são. É como se elas perdessem a memória nesse experimento de pensamento, onde elas têm que acordar, né? São como se tivessem representantes ideais de todos os cidadãos, estados democráticos, né? Porque esta é uma teoria para ser aplicada a estados democráticos, né? A estados democráticos de direito. Então, assim, eles não sabem as suas próprias particularidades. Eles não sabem as suas próprias particularidades. Eles sabem, entretanto, que eles fazem parte de uma sociedade que precisa desses princípios, né? Sabem que eles têm um plano racional de vida. Entretanto, eles não sabem qual é esse plano. Tá? Então, a ideia do Rawls é que num estado como esse, as pessoas tentariam minimizar os seus danos. Né? Elas tentariam minimizar os seus danos. Quer dizer, elas iriam escolher princípios que iriam favorecê-las, independente de qual é o seu plano racional de vida, qual é o lugar que ocupam na sociedade e quais são os seus dons e capacidades particulares. Entendem? Então, independente de quais são essas três coisas que eu falei para vocês, o lugar que ela ocupa na sociedade, o acesso a bens que ela tem e os seus dons e capacidades particulares, eles não sabem disso. Imaginem que essa pessoa não sabe disso. E ela vai escolher as regras às quais ela vai se submeter, junto com todas as outras, que estão na mesma situação.
Então, provavelmente, todos escolheriam regras, né? A ideia do Rawls é essa, que tem apelo é essa, que todos escolheriam regras que iriam minimizar os danos que eles podem sofrer. Tá? Então, saindo dessa posição original, nós voltamos à sociedade. Mas nessa posição original, né, que aqui substitui, né, a ideia do contrato ideal, né, que substitui a ideia do contrato ideal, nessa posição original, nós selecionamos princípios para aplicar para as instituições básicas da sociedade, ou estrutura básica da sociedade. O que é essa estrutura básica da sociedade? A estrutura básica da sociedade são as principais instituições sociais, como, por exemplo, a Constituição, a ideia de se teremos ou não um mercado livre, de se teremos ou não eleições periódicas e qual o tempo delas, né? Enfim, essas instituições mais básicas, né? A Constituição que determina a distribuição dos bens objetos da cooperação social. Instituições, uma Constituição em Estados democráticos fazem isso, quer dizer, o acesso a direitos. Né? Então você tem princípios que distribuem o acesso a direito, que determinam, limitam e garantem e limitam, porque são limitados, a quantidade de recursos, mesmo institucionais, é limitada, né? Garante e limita o acesso a direitos. Então você tem agora princípios para aplicar a essa estrutura básica. Né? Quais são, então, esses princípios que Rawls acha que seriam selecionados ali na posição original? É importante dizer que essas pessoas, como eu disse para vocês, elas não conhecem as suas próprias características, mas elas sabem que vivem numa sociedade democrática que precisa desses princípios. De acordo com esses princípios, serão feitas a constituição do país, né, a constituição dessa sociedade, instaurado o seu Estado. Né? Então, esses princípios são anteriores nesse sentido. Né? Eles são anteriores, não que eles sejam anteriores no tempo, eles são anteriores no modo de pensar, digamos assim. Né? Eles são anteriores no modo de pensar. Então você tem esses princípios que são anteriores, né, que vão formar o modo como essas coisas, né, essas instituições, e a Constituição, e portanto, e a Constituição vai dizer como as leis devem ser feitas, né, e portanto também a manutenção de leis, como a emanação e manutenção de leis, né, também a emanação e manutenção de leis. Então vocês têm essa ideia da Constituição, que será informada, você tem aqui em cima princípios, aí você tem uma Constituição, né, que será informada por esses princípios. Aí essa Constituição tem todo o ordenamento jurídico, né, todo o ordenamento legislativo e todo o Estado que virá a partir dessa Constituição, todas essas informadas por esse princípio que irá tentar distribuir, por esses princípios, né, que irão tentar distribuir os bens, objetos da cooperação social, da maneira mais justa possível, né, mais fair possível, para que todos tenham as mesmas chances, digamos assim. Então, para que todos tenham as mesmas chances, né, os princípios de justiça que são acordados ali na posição original, né, segundo Rawls, nesses casos, as pessoas, né, num caso como o da posição original, um indivíduo com essas características da posição original, desconhecendo as suas próprias particularidades, acordaria com outros indivíduos na mesma situação, faria um acordo, né, em torno de dois princípios, né, sendo que o segundo se divide em duas partes, e alguns argumentam que são, na verdade, três princípios. Esses princípios são igual liberdade, né, ou o princípio da liberdade, ou como Rawls chama, um princípio da igual liberdade. Né, e o segundo princípio, que é o princípio da igualdade, ou da igualdade equitativa de oportunidades. Quando a gente fala dele dividido, né, é igualdade, mas quando a gente fala dele dividido, ele se chama igualdade, ele tem duas partes, a igualdade equitativa de oportunidades e a diferença. São as duas partes do segundo princípio, a igualdade equitativa de oportunidades e a diferença. O primeiro princípio é o da liberdade, e quando a gente analisa ele mais a fundo, né, quando o Rawls tenta dar mais detalhes a ele chama de igual liberdade. Quer dizer, a liberdade deve ser distribuída a todos dentro da sociedade de maneira igual. Né? Essa liberdade, ela tem, vejam bem, ela pode ter mais em determinadas sociedades, mas ela deve ter determinadas coisas mínimas. Né?
para ser aceita dentro de uma teoria como a justiça, como a equidade. Determinadas coisas mínimas. Ela deve garantir, sobretudo, né, sobretudo, acima de todas as coisas, os direitos políticos das pessoas, dos cidadãos. Né? O direito de votar e ser votado. Né? O direito de votar e ser votado deve estar garantido acima de tudo. Quer dizer, o direito de fazer as escolhas políticas, né? De se dar a lei que se deve seguir. Você deve ter outras liberdades que devem seguir essa, como, por exemplo, os direitos básicos de habeas corpus, o direito de não ser julgado, de não ser condenado sem um julgamento justo, sem lei anterior que defina o crime, uma série dessas coisas, mas ele crê que todas essas coisas, né, você tem algumas ideias básicas que acompanham essa igual liberdade, né, e todas essas coisas acompanham, né, essa capacidade de se dar a lei, né, em termos de igualdade. Todas essas coisas viriam a acompanhar essa capacidade de se dar a lei em termos de igualdade. Então, os direitos políticos, né, os direitos políticos devem ser aqueles que são os primeiros a serem garantidos nessa ideia da igual liberdade. Porque é aqui que o indivíduo, né, que poderá, né, o indivíduo poderá, digamos assim, defender seus próprios direitos, né, defender seus próprios direitos e tentar validar, né, o seu próprio projeto de vida. Se ele tem um plano racional, uma concepção de bem, né, é pelos direitos políticos, né, pela garantia de expressão dos direitos políticos, né, pela expressão dos direitos políticos, que ele terá essa concepção, a existência dessa concepção de bem e desse plano racional de vida, ou seja, a possibilidade dele ser executado dentro de uma sociedade democrática. Graças ao direito político, né, que ele terá essa possibilidade. Então, esse é o primeiro direito a ser defendido. Né? É o primeiro princípio que deve defender sempre esse direito. Quer dizer, nenhuma instituição social que siga a justiça como equidade pode tirar esse direito de decisão política do indivíduo. Não importa por que motivo, se você quer manter uma sociedade justa, uma sociedade democrática justa, né, para Rawls, acima de todas as coisas, você deve garantir a ideia de que o indivíduo pode se governar, né, mesmo que seja de uma forma simbólica, né, através de um determinado procedimento democrático, mas você deve garantir que o indivíduo tem o direito de se governar e você não pode retirar dele, de forma nenhuma, os direitos políticos. De forma alguma, os direitos políticos podem ser colocados de lado. Eles são a garantia, né? Eles vêm em ordem lexical antes dos outros princípios e dos outros direitos, quer dizer, eles são o primeiro, né? Eles existem para que o resto todo da sociedade possa ser garantido, né? Todo o resto da sociedade possa receber uma garantia. O segundo princípio é o princípio de igualdade ou igualdade equitativa de oportunidades e diferença. E nós deixaremos ele, né, falaremos mais dele na segunda parte da nossa aula. Tá bem? Então, isso. Nos vemos no próximo módulo.